Vamos pedir a bênção de Deus nessa manhã. Santo Deus que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse teu santo dia, louvando e bendizendo teu santo nome. Que fale tu, Senhor, e não eu. Usa-me, Senhor, me esvazia totalmente, que as palavras aqui ditas nesse momento não venham do ser humano, mas venham de ti. Abençoe que a gente saia abençoado por aqui, que a gente saia fortalecido por Jesus, amém. Bom dia a todos, nossos queridos irmãos. Já vi um irmão especial, a Márcia também já se levantou, mas ali o Guilherme, a Betina, que satisfação, estamos com visitas internacionais. Muito bom estar aqui, irmãos, uma satisfação tremenda, além de uma tremenda responsabilidade. Vir aqui, nesse lugar tão santo, para falar a respeito do que Deus quer para a nossa vida é realmente uma responsabilidade. Esse dia tão lindo, então, nós vamos começar uma semana especial. Uma semana onde começa hoje, agora sábado de manhã, e sábado que vem termina de manhã também. E durante a semana inteira nós teremos encontro à noite, às 7h30 da noite. Pontualmente às 7h30, 19h30, a semana inteira. E essa semana nós vamos tratar sobre vire a página. E como disse a música muito bem, Ele reescreve a tua história, a nossa história, a minha história. Nós vamos tratar exatamente disso. E hoje, como não podia deixar de ser, que a introdução do tema é só uma introdução. Hoje é uma palhinha. Se os irmãos gostarem de hoje, então não falte a partir de amanhã, em hipótese nenhuma. Vai ter gente muito boa para falar aqui. Gente muito boa que vai vir aqui. E Deus seja louvado. Vire a página. Um convite para a vida. Quem não quer viver aqui? Alguém não quer viver? Todo mundo quer viver? Ele diz, um convite para a vida. Será que a gente precisa convidar as pessoas para viver? É necessário? Se tem uma necessidade básica nossa, na nossa fisiologia, no nosso ser, no nosso íntimo, é sobreviver. É uma necessidade biológica. A mais básica de todas é sobreviver. Sobreviver. E eu estou convidando, nós estamos, do Ministério da Mulher e Ministério da Saúde, aqui da igreja, num acordo, está convidando a igreja, está convidando os amigos, está convidando as pessoas para que comecem a viver. Mas nós não estamos vivendo? Alguém aqui não está vivendo? Estamos, ou não? Estamos nos alimentando, estamos respirando, estamos trabalhando, estamos cuidando dos filhos, estamos alguns curtindo já os netos, estamos vivendo. Mas então que vida é essa que a gente está convidando aqui? Vamos ver aqui. A última vez ele... Não quer passar. E olha, tem slide e tem movimento. Pois então. Foi. Ih, já agora foi até demais. Agora vamos voltar. Vamos voltar. Hoje se fala muito em saúde. Muito, muito em saúde. Se fala em saúde em todos os lugares. Todas as pessoas querem viver. Quando a gente pensa em viver, pensa que é viver em abundância, em alegria, em fartura. Se a gente fizer uma enquete, todo mundo quer viver e quer viver mal. Não, todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer viver em plenitude. Se fala em saúde, se fala em atividade física, se fala em se alimentar bem, se fala tudo para termos saúde, é o que mais se fala. Temos informações, temos serviços de saúde à nossa disposição. Mesmo quem não tem o plano de saúde, tem aí o SUS, que é um excelente programa, excelente sistema federal, universal, e todos nós temos acesso, todos, inclusive estrangeiros. E temos toda a informação, temos tudo sobre saúde. Mas será que nós somos realmente saudáveis? Será que realmente nós estamos com saúde? O povo adventista sempre foi marcado e conhecido como um povo de saúde. Existem trabalhos científicos, nada a ver com a igreja adventista. Trabalhos científicos, tem jornais científicos, mostrando que o povo adventista é um povo mais longevo que a média. Especificamente a comunidade ali que vive perto de Loma Linda, na Califórnia, tem uma média de vida e uma qualidade de vida
muito superior ao resto de várias populações do mundo, uma das principais do mundo. Por que será? A Igreja Adventista sempre se preocupou com a saúde, faz parte da nossa mensagem, faz parte falar sobre que também nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Temos que cuidar da nossa mente, temos que cuidar para ter saúde. A igreja sempre fala muito nisso, né? Que pena que está sem movimento. Era com movimento, mas vamos assim mesmo. Então, vejam aqui, pessoal. Ai, tá descaracterizando. Só um momentinho. Tá, se falar muito de saúde. Então, vamos ver, agora falar um pouquinho de doença, né? Existem doenças que as doenças podem ser crônicas e agudas. As doenças podem ser infecciosas ou não infecciosas, não transmissíveis, de uma maneira geral. De uma maneira geral, tem essas duas grandes classificações. E as doenças crônicas não transmissíveis, que a sigla está lá, DCNT, é uma das doenças mais... É um grupo de doenças mais comum na face da Terra. São as doenças que mais matam na Terra. Veja, elas não são transmitidas de uma pessoa para outra, por isso que elas não são não transmissíveis. Elas não são infecciosas, podemos apertar a mão, beijar, tomar água no mesmo copo. Podemos pegar outro problema por beber água no mesmo copo de uma pessoa, mas não uma DCNT. Uma DCNT jamais. Elas duram períodos extensos, elas são crônicas, elas não ficam, a gente não fica curado rapidamente. Tem efeitos a longo prazo, demoram para se estabelecer. E são silenciosas. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são doenças extremamente silenciosas. O que isso significa? Elas são assintomáticas, elas não têm sintomas. De uma maneira geral, a pessoa não sabe que está doente e já está doente. Quando ela percebe seus sintomas, muitas vezes até a doença já está totalmente estabelecida, totalmente, quase que muitas vezes impossível de tratar, né? A maioria, portanto, não tem cura. Tá? Elas são as principais causas de limitações físicas, tá? Invalidez, a aposentadoria precoce e mesmo afastamentos de saúde. Se nós fizermos uma estatística aqui, a gente sabe que a maioria das pessoas que estão afastadas da sua saúde, do seu trabalho, é por uma DCNT. A maioria das pessoas que está aposentada por invalidez é por uma DCNT, é por uma doença crônica não transmissível, né? Elas são responsáveis ainda por 75% do gasto do SUS na atenção básica à saúde. De cada 1 bilhão que aqui no Brasil se gasta, 750 milhões são para as DCNTs. É muito dinheiro, não é, irmãos? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Veja agora a penúltima linha. Elas são responsáveis por 3/4, cerca de 75% das mortes prematuras, de uma maneira geral, no mundo e no Brasil. Nós estamos com essa estatística também. Isso significa que, em média, de cada 3 pessoas que morrem num dia, 3 precocemente morrem por uma DCNT. Dormem por uma doença crônica não transmissível. É um quadro grave, é um problema de saúde pública importantíssimo. Os irmãos me perdoem porque descaracterizou um pouco a apresentação, mas vamos lá. Portem a mensagem. E quais são as causas? Alguém pode dizer, mas o que causa as DCNTs, afinal de contas, né? O que causa? Estou numa briga aqui, irmãos. Espera aí, que eu vou me entender com isso. Então, as causas. Ninguém pode dizer que é uma única causa, não existe uma única causa. Uma pessoa não tem um problema cardíaco porque um dia a filha fugiu de casa ou tem um câncer porque se incomodou necessariamente. Elas são multifatoriais. O que significa multifatoriais? São vários fatores ao mesmo tempo. Tá difícil. Eu prefiro que o Adriano passe, o Alexandre, faz favor. Acho que vai ter que ser você, tá? Aqui. Mais um, faz favor. Tá. Não. Irmãos, não está dando muito certo. Só um pouquinho, desculpe. Obrigada. O meu secretário ali para assuntos aleatórios vai resolver o problema. Nosso secretário aqui da igreja, muito bem pago. Todos nós aqui. É bem pago ou não é? Somos muito bem pagos. A graça de Deus é uma coisa extraordinária. É extraordinária. Então, volta, por favor, Alexandre, faz favor.
Então, senão vamos lá. Elas são, então, gente, irmãos, na verdade, são um grupo de doenças, não é uma única doença. Não é uma única, são várias. Vamos recapitular aqui. Elas são doenças que demoram a se desenvolver, desenvolve-se lentamente, muitas vezes levam anos para se desenvolver e algumas delas levam décadas. Isso significa que os adolescentes já estão ficando doentes com uma DCNT. Isso significa que algumas pessoas estão tendo problema cardíaco aos 40, 50 anos, começaram na adolescência. E cada vez está mais cedo, cada vez está mais cedo. Mais se fala em saúde, mais conhecimento nós temos, mais acesso nós temos e mais doente nós estamos ficando. Né? Então, quais são as quatro principais grupos? Estava descaracterizado o slide, mas vamos para a mensagem. Pronto, a gente já fala assim, slide mesmo. Vamos dar um jeito, né? Senão a gente vai perder aqui muito tempo. Mas ali já está escrito, uma pena que perde o movimento, mas vamos lá. As doenças cardiovasculares, todas as doenças cardiovasculares, em especial o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral ou encefálico, são as principais delas, mas tem outras. Mas essas são as duas que mais matam, as que mais deixam problemas de saúde que causam também invalidez. Depois a gente tem as doenças respiratórias crônicas, não as agudas nem as infecciosas. Estamos falando das crônicas. A asma, a bronquite, o efizema pulmonar, os DPOCs, né, as doenças obstrutivas crônicas. Nós temos depois a diabetes, e ali está tipo 2. Em especial está tipo 2, porque a diabetes, ela é uma doença que mais cresce no mundo. E todos nós vamos acabar tendo alguém diabético na família se a gente não fizer alguma coisa. E por que a 2? Porque a maioria é a 2. A maioria das pessoas que têm diabetes é 2. Se nós pedíssemos para que 100 pessoas entrassem aqui diabéticas, eu poderia afirmar que 90 a 95 são diabetes tipo 2. Guardem essa informação, porque ela é uma doença genética, o fator genético é muito importante, é uma doença hereditária, mas o gatilho é ambiental. Pode-se driblar totalmente o diabetes tipo 2. Depois temos as neoplasias, os cânceres em geral, que também é um grupo enorme de doenças. Essas são as 4 principais DCNTs. Pode passar, por favor. Depois a gente tem, então, as outras DCNTs que estão crescendo bastante. Obesidade. Obesidade é uma doença, é uma síndrome bastante complexa. O sobrepeso é um fator de risco, mas a obesidade é uma doença crônica. Né? As doenças osteoarticulares, então, ali tem um ossinho, ia aparecer agora, né? O ossinho aqui já mais rarefeito, a osteoporose. É uma doença, doenças de articulações, todas não infecciosas, todas crônicas. A gente tem depois as desordens mentais, a depressão, a ansiedade. Nós temos a síndrome do pânico, que está tão comum na nossa sociedade e já está adentrando na nossa igreja. Eu digo isso porque a gente sempre se preocupou com saúde. Não que a gente seja melhor que os outros, mas porque a gente sempre se preocupou. As doenças neurológicas, que são aquelas doenças onde a pessoa tem uma degeneração neurológica. Então, Alzheimer, Parkinson, as doenças degenerativas neurológicas. Temos depois a insuficiência renal crônica, que é uma doença também que cresce muito no Brasil e no mundo. Todas essas têm crescido muito. Estão ali disputando o 4º lugar na Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos as 4 principais: doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, a diabetes, especialmente a diabetes tipo 2, e depois a gente tem as neoplasias. Nós temos outras que estão ali disputando o 4º lugar, que é as doenças mentais e neurológicas. A gente tem insuficiência renal crônica, né? E a gente tem as doenças ósseos articulares. Muito bem. Afinal, o que causa? Né? Afinal, o que causa? Essas doenças, elas são multifatoriais, não existe um único fator. Pode ser um fator genético mais importante, um outro fator ambiental, cultural, péssima alimentação, sedentarismo, sobrepeso, problemas metabólicos, de uma maneira geral, no caso da diabetes tipo 2. Então, tem N causas, elas são multifatoriais, não pode se isolar uma única causa. Não existe uma única causa para essas doenças. Multifatoriais, vários fatores. Pode passar, Alexandre, por favor? Essas doenças, elas são determinadas por fatores de riscos. Existem fatores de risco para essas doenças. Existem
riscos para a gente adquirir essas doenças. Uma vez que elas são silenciosas, uma vez que elas vêm quietinhas, a gente não percebe, a gente não sente, a gente não tem sintoma nenhum. E daqui a pouco, quando a gente vê, já está doente, elas têm fatores de risco. Quais são eles? Eles são divididos em 2 grandes grupos. Os fatores de risco não modificáveis, aqueles que não dependem da pessoa. Não depende. Então, quais são eles? Óbvio, o sexo. Mulheres têm mais depressão do que homem. Isso é ligado à fisiologia, à biologia humana. A idade. As pessoas mais velhas têm muito maior tendência a ter hipertensão do que um jovem. Isso é fato, é um fato. Não quer dizer que vai chegar um velhinho e vai ter hipertensão. Não quer dizer que é porque a mulher vai ter depressão. Não é isso. Mas há uma chance maior de ter depressão no sexo feminino. Quanto à idade, por exemplo, as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, têm uma série de doenças mais comuns do que na juventude. Entre elas, a hipertensão. Essa pessoa aparentemente não fez nada, vai um dia no médico, vai ver e está hipertensa. E diz, não, mas eu nunca tive hipertensão. E aí faz o acompanhamento, faz várias medidas, hipertensão, vem o diagnóstico. Não, mas eu nunca tive hipertensão. Mas agora tem. Mas o que eu fiz? Nada, ficou velhinho. As artérias ficaram mais rígidas, elas ficaram mais duras, ficou velhinho. Outra é a genética, tanto familiar, tem famílias que têm uma tendência maior a ter cardiopatias, tem famílias que têm diabetes, cânceres específicos, por exemplo, câncer de ceia, um câncer que tem um componente genético muito, muito importante, câncer de intestino tem um componente genético muito, muito importante. Então, isso não tem como fugir, não tem como fugir. Por exemplo, tem também a questão racial, os caucasoides, as pessoas brancas, têm mais câncer de pele do que os negros. Já os negros têm mais hipertensão que os brancos, de uma maneira geral. Ninguém escolhe. É a genética daquela população, é a genética também de uma família. Então, não tem como a gente fugir. A gente nasce homem ou mulher, a gente vai ficar velho, graças a Deus, né? Estamos vivendo. Né? A gente pensa que não chega, mas chega, e temos que chegar bem. E a genética, tanto familiar, como a genética também daquela população, daquela etnia. Muito bem, então, vamos embora, pronto, não adianta. Eu nasci assim, vamos embora. Será? Pode passar, Alexandre. Agora tem as causas modificáveis, desculpe, as modificáveis. Então, a gente tem fatores de risco modificáveis, se destaca o tabagismo. O tabagismo ainda é a principal causa mortes no mundo evitável. Totalmente evitável. Ainda é. Quando eu olho esse número, eu digo, meu pai disse com tanta informação, né? Eu cresci fazendo curso para deixar de fumar, né? Toda a conferência tinha que deixar de fumar. Como é que pode ainda? Ainda é a maior causa de morte evitável no mundo. Depois a gente tem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o etilismo. O etilismo é uma das principais causas dessas 4 grupos grandes de doenças e outras, né? O terceiro grande fator modificável que a gente pode mudar a nossa história, essa semana nós vamos virar a página, mudar a história, vamos mudar a nossa história, vamos fazer isso, é uma alimentação não saudável, uma alimentação errada, né? A ingestão insuficiente de fruta e verdura, a pessoa que não se alimenta de fibras, que não se alimenta de micronutrientes, que não tem uma alimentação rica, crua, cheia de nutrientes, um consumo, mas pode ser cozida também, estou dizendo, a gente tem que ter uma parcela maior de crudo que a gente usa normalmente, nesse sentido, não ser crudívoro necessariamente. Uso excessivo de sal, e aqui eu coloco sal invisível, porque algumas pessoas acham que tirar o sal é tirar o sal da cozinha. Esse é o de menos, esse é o mais fácil, esse é tranquilo, é só diminuir o sal da cozinha, é controlar quanto que vai usar o sal da cozinha. O grande problema é o sal invisível, eu tinha um slide, mas já escondi. Então, olha aqui, qual é o sal invisível? O sal que está em tudo que a gente come, tudo que é industrializado tem sal, tudo, absolutamente tudo. Passa numa prateleira do supermercado, tudo tem sal. Sal, irmãos queridos e amigos, é o conservante mais eficiente, ou pelo menos um dos mais eficientes, se não for o mais eficiente, e o mais barato, gritantemente. A indústria alimentícia usa abundantemente. Tudo tem sal, tudo. Absolutamente tudo que está industrializado. Os congelados, os campeões são os embutidos, né? Os embutidos de salsicha, os embutidos de uma maneira geral. É riquíssimo em sal, nitrato e nitrito, então a salsicha nem se fala, altamente cancerígeno. O sal tem em todos os alimentos, o sal tem em bolacha doce. O sal está presente no chocolate, sabiam disso? Chocolate é rico em sal, então o sal está em tudo.
O sal invisível que é o problema, né? Até, nós vamos ter depois uma palestra especificamente sobre isso com a doutora Laura, que vai aqui e vive realmente isso. E ela vai nos dar uma aula sobre alimentação. Depois, o consumo excessivo de açúcares e gorduras, falta de fibra e agora muito açúcar e muita gordura. E um outro fator, o quarto e último aqui, inatividade física. Quem diz isso? Eu? Não, eu não descobri nada disso, eu não sou culpada. Quem me dera que eu tivesse descoberto isso tudo, eu estava bem famosa, mas não fui eu. É a Igreja Adventista? Não. É a ciência. É a Organização Mundial da Saúde. Essa semana mesmo eu acessei o último relatório, até para dar justamente o que íamos falar agora, coloco os mesmos fatores e praticamente todos os mesmos índices. Não mudou nada. Não mudou praticamente nada. Então, a inatividade física. Isso são fatores modificáveis, depende de a gente mudar, a gente tomar uma decisão e procurar ter uma vida melhor. Nós termos esse fator que eu posso modificar. Eu posso chegar velhinha, ser bem velhinha, sem hipertensão? Sim. Posso chegar bem saudável? Sim. Posso ser uma pessoa branca sem câncer de pele? Sim. Posso ser uma pessoa que tem uma tendência familiar a câncer de intestino e não ter? Sim. Claro que sim. Porque o gatilho é mais importante do que todo fator não modificável. A Organização Mundial da Saúde ainda preconiza isso, que as doenças crônicas não transmissíveis, elas dependem da postura da pessoa. Depende do que a pessoa vai fazer. Tem pessoas com início de diabetes tipo 2 que revertem literalmente, porque mudam totalmente a sua vida. Pode passar, Alexandre. Por favor. E aqui é só, então, um quadro maravilhoso, né? Eu disse que ia convidar a gente para a vida. Meu pai, vamos lá, vamos continuar. Pode passar. Pode passar. Então, aqui um quadro triste, bastante triste, né? Cigarro, bebida, morte, e isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde. E aqui, esses 4 fatores modificáveis, eles causam 4 alterações fisiológicas, bioquímicas importantes, biológicas, alterações metabólicas no nosso organismo. Quais são elas? Geralmente, elas causam hipertensão, que é um fator agravante, inclusive, para ter AVC, a principal causa de um acidente vascular cerebral. O sobrepeso, que é um fator de risco, a obesidade já é uma DCNT, mas também é um fator de risco, também é um problema bastante, é muito mais sério do que só uns pneuzinhos, né? É uma síndrome complexa. A hiperglicemia, né? E a dislipidemia, né? Que há um desbalanço das gorduras no nosso sangue. Então, a pessoa tem triglicerídeos altos e, principalmente ali, a gente está vendo o HDL e o LDL. O LDL é um anjinho não muito simpático, não muito bonzinho, porque ele é ruim, porque ele é de baixa densidade, ele tem baixa densidade, então ele é meio preguiçoso, ele vai se encostando nas artérias e vai ficando. E o HDL é o bonzinho, porque além de ele formar coisas boas no nosso corpo, como membranas de célula, como formar os nossos hormônios esteroides, os hormônios do nosso córtex adrenal, nossos hormônios sexuais, ele faz isso, mas ele também dentro dessa classe de colesterol, ele é enzimático, ele quebra o LDL. Então, o LDL vem se encostando nas veias, para formar nas artérias, para fazer placas nos vasos, e o HDL vai lá e quebra. Então, ele por isso que ele está ali como um anjinho. Muito bem, pode passar, Adriano. E aqui uma coisa muito importante, né? Que os fatores mais importantes é sobrepeso e sedentarismo, né? Quem não quer perder peso, quem não quer começar a fazer atividade física, né? E essa falta de atividade total, a gente hoje tem celular, tem computador, tem telefone, tem máquina, tem carro. A gente vai para a padaria de carro. A gente vai no supermercado, a gente não caminha mais, a gente não faz mais isso. A alimentação totalmente desequilibrada, com muito alimento refinado, com muito alimento pobre em nutriente, rico em açúcar, rico em gordura. Tem um máximo que, se a gente pudesse sair aqui de alimentação, se não ouvir mais nada, a gente deveria descascar mais e desembrulhar menos. Ou simplesmente uma frase que eu gosto muito: alimente-se de alimentos. Alimente-se de alimentos. Como dizia uma maneira mais popular, coma comida. Coma comida, já ajuda muito, 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 muito. Pode passar. A Igreja Adventista sempre esteve preocupada com a saúde do seu povo e do mundo, sempre, sempre. Aliás, Deus sempre esteve. Mas o mundo também está. Em 2011, foi feita uma força-tarefa lá na ONU, lá nos Estados Unidos, Nova York, teve uma reunião,
E eles juntaram os líderes do mundo, tá? Dos países, e fizeram uma força-tarefa para começar a combater as DCNTs. São doenças muito caras, muito caras. A pessoa que fica doente, geralmente, ela é economicamente ativa. Ela já está na fase adulta. Ela, quando fica doente, muitas vezes, uma pessoa ainda tem que cuidar. O governo gasta muito. Se ela é autônoma, ela para de trabalhar. Se a empresa que paga, a empresa tem esse custo e vai repassar. Se ela chega a invalidar ou ficar mais que 15 dias, o governo paga. Ela é cara para todo mundo. Ela não é boa para ninguém. Ninguém está feliz com isso. E pode ser evitada na sua grande maioria, mas na sua esmagadora maioria, os fatores de riscos modificáveis são mais importantes. A nossa postura, o nosso estilo de vida é mais importante. Então, eles se reuniram e fizeram uma força-tarefa que nós estamos vivendo ainda, e até 22, mas agora está até 25, e não vai acabar, vai continuar com certeza vai continuar, mas a primeira acordo foi até 22. E agora o que acontece? Foram feitos uma série de tratados, foi feita uma série de acordos para que a população do mundo diminua e muito as mortes por DCNT. As doenças, pode passar. O próximo pode passar, porque é os dados que eu já estou dando aqui, tá? Que eu já estou falando, pode passar. Então, teve um orçamento específico, teve uma reunião em Nova York, lá foi dado para a Organização Mundial da Saúde dirigir essa força-tarefa. Essa força-tarefa é a Organização Mundial da Saúde que dirige, não é nós, não é igreja, não é governo em particular, é a Organização Mundial da Saúde que dirige. E em 2014 já fizeram publicaram o primeiro relatório, que se refere a 2013. Eu trouxe só essa fatia, só essa pizza do Brasil. Essa aqui é do Brasil. Teve 176 países participantes. Isso foram levantados dados com os dados que o país mandou, que a Organização Mundial da Saúde observou e que a Organização Mundial da Saúde coletou. Muito bem. Vejam aqui, a gente está vendo uma pizza aqui de doenças cardiovasculares, doenças crônicas. Veja ali, 31% doenças cardiovasculares, 31% das mortes. Isso significa que lá em 2013, de cada 100 pessoas que morriam por dia no Brasil, 31, em média, era por uma doença cardiovascular, ou infarto agudo do miocárdio, ou então um AVC, ou outras. Mas essas são as gritantemente... Jéssica, que o diga, né, querida? Temos aqui uma plateia seleta. Um número muito expressivo. Enfermeira da UTI, lá do SOS Card, muito bom te ver aqui no nosso meio. 31% das mortes. E isso não mudou muito, baixou um pouquinho, agora já está aumentando de novo. Nós temos aqui 17% das mortes por câncer em roxo. Nós temos 6% por doenças crônicas respiratórias. Nós temos 6% de diabetes, tá? E outras DCNTs, a gente 15%. E depois, má nutrição, doenças que passam de mãe para filha, etc., 13%. E, finalmente, 12% choques, acidentes, guerras, homicídios, assalto, violência da cidade, etc. Pode passar. Depois foi feito outro relatório que está sendo feito, mas... de tempo em tempo aqui, agora no mundo em cima, vocês veem que é praticamente o perfil do Brasil há pouco tempo atrás. 31% de mortes ali no azul mais escuro, primeiro disco. Isso tudo ia aparecer aos poucos, né? Mas vamos lá. Aqui a informação já está pronta. 31% ali no mundo morre de doenças cardiovasculares, lá em 2016. 15% por outras DCNTs, 16% de câncer. Mais ou menos se manteve, tá? Ali a diabetes também, 3% no mundo. E aqui embaixo nós temos o Brasil. Nós temos o Brasil ali em 2016. Tá? Então, vejo, as doenças cardiovasculares, azul mais escuro ali, a maior parte do disco, 28%. Tinha caído um pouquinho. Tínhamos feito o nosso dever de casa. 18% câncer, 6% doenças crônicas respiratórias, tá? 5% de diabetes. Alguém até poderia dizer, por que ele não se preocupa tanto com a diabetes? Porque ela é a que mais cresce. Ela é a que mais cresce. A que mais aumenta é a diabetes tipo 2. Depois, as outras doenças, 14%, se manteve mais ou menos. As injúrias, né, os choques, as lesões, os acidentes, a violência, 12%, se manteve. Pode passar. Teríamos mais gráficos, já até escondi, vamos lá. Os últimos dados, agora, dessa semana, vamos ver como é que está. Como é que está? O que a Organização Mundial da Saúde tem dito? Então, alguns fatores... Eu botei aquele primeiro ali, que é ali de 2018, em relação ao Brasil. É o único dado atrasado. Só a primeira linha, o resto tudo é quentíssimo. Alguns fatores de risco diminuíram, como, por exemplo, a pressão arterial sistêmica no Brasil. Diminuiu um pouquinho, tá? Mas, apesar de ser uma excelente notícia, ela caiu muito menos do que o preconizado, do que o esperado, do que estava se esperando.
Então, ainda está grave, está bastante grave. Da obesidade em diante no mundo, de uma maneira geral, bem atual, não é 2018, não. Então, a obesidade aumentou de 2000 até 2020, a previsão é que aumente ainda mais até 2025, né? Cerca de 17 milhões de pessoas estão morrendo por ano de forma precoce por DCNT. Precoce. Né? Menos de 70 anos é considerado precoce. Continuam sendo, em média, em torno de 70%, 75% das mortes do mundo. O único continente que ainda as doenças infecciosas matam mais é a África, mas eles já estão mudando esse status também. O resto do mundo todo, o que mais mata são as DCNTs, são as doenças crônicas não transmissíveis. Se nós não agirmos, o governo não agir, se o mundo não agir, 150 milhões de adultos vão morrer nos próximos 10 anos. Tá? A maioria é evitável. Ah, mas não tem o sexo? Tem. Não tem a idade? Tem. Não tem a questão da genética? Tem. Ah, mas na minha família tem um monte de diabéticos. Pois é, mas você pode não ter. Você pode escolher não ter. Ah, não, exagero, agora não. Agora alguém vai levantar aqui, alguém diz, não é possível. Sim. Eu tive um aluno que trabalhou comigo no meu projeto de extensão na UFSC, que ele era gêmeo. E os dois tinham síndrome metabólica, que é uma pré-diabetes. Estava praticamente certo que eles iam ter. E um dizia, eu não quero isso para a minha vida. Entrou para a Faculdade de Educação Física, começou a trabalhar no projeto de saúde. Hoje é doutor em personal training, super malhado, trabalhado, fala de saúde. E o irmão dele, pouco depois, se tornou diabético, é obeso, tem cheio de problemas. São gêmeos. Escolheram caminhos diferentes. Os dois têm a mesma genética, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram da mesma barriga, nasceram no mesmo dia. Né? Mas um tem diabetes desde jovem e ele decide, eu decidi não ter. Claro que, se é um plano divino, se por alguma razão a gente tem que passar por alguma coisa, nada é certo no mundo, mas a gente pode realmente se cuidar e melhorar. Pode passar, por favor. Aqui, ó, esse dado, né? Elas são evitáveis e colaborativas, depende da pessoa, depende do paciente. E também agora está mais do que certo, coisas que não se discutiam um tempo atrás. Agora já se pode dizer, a maioria das pessoas que têm essas doenças, ela tem mais tendência a morrer de Covid-19. Né? A gente vivia uma pandemia de hipovitaminose D. Eu sempre mesmo dizia muito isso lá na UFSC, está aí, ficou a prova. Tem vários trabalhos mostrando que a hipovitaminose D é um dos fatores que pode ajudar a gravidade do Covid-19. Então, aqui, a gente tem essa péssima notícia. Alguém vai dizer, mas, meu pai do céu, ela disse que ia nos convidar para a vida, só falou em morte e doença. Tira essa mulher daí. Vamos tirar, porque ela só falou em morte. Então, essa é a péssima notícia. Isso aqui foi uma pessoa que pediu para ser filmada, pediu para ser fotografada, porque ele fumava, a mãe dele fumava, ele se preocupava com a mãe. Apareceu um câncer de pulmão nele, galopante. Ele tem uma foto com esse menino, o menino até parece mais velho. 2 meses antes, ele disse, me fotografem e passem para o mundo. Ele morreu assim, em poucas semanas, quando ele descobriu o câncer. Pode passar. Pode passar. Tá aí. Então, tem uma ótima notícia. Volta, uma ótima notícia. Eu falei até agora péssimas, agora vem uma ótima notícia. Estamos brigando aqui com esse foi. Pior que ele está todo desconfigurado, irmãos, me perdoem. Já vi que tem que ser PDF aqui, não dá para fazer com movimento. Eu gosto de movimento, filminho, mas não dá certo. A ótima notícia, antes que me tirem daqui a força, eu vou dar uma ótima notícia daqui. Elas podem ser prevenidas ou controladas. Pode passar. Podem ser prevenidas e as que já têm são controladas. Mas, afinal, o que é saúde? Essa era para a gente ficar pensando antes de aparecer a resposta. A resposta já está ali, infelizmente, mas vamos lá. O que é saúde? Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o quê? Uma pessoa vai, né, quer lá no consultório, e agora chega lá, faz os exames bioquímicos, exame de sangue bom, pressão boa, todos os exames bioquímicos ok, exame clínico, físico ok, está saudável, é verdade? Necessariamente? Não. Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, em 1847, 48, ele diz que saúde é uma situação de completo bem-estar físico, mental e social, emocional e social, e não simplesmente a ausência de uma doença. Então, saúde não é não estar se sentindo mal. Ai, eu estou com uma dor, eu estou com isso. Não. Saúde não é isso. Saúde é um bem-estar completo, físico, mental, social. Se dizia
espiritual, podemos dizer, eu acho que está caminhando para isso. São esses 3 fatores para a gente considerar que uma pessoa tem saúde. Pode passar? Então, aqui algumas questões, um texto muito interessante, que diz que existe uma íntima relação entre a mente e o corpo. A Organização Mundial da Saúde disse isso em 1947, 48. Esse texto foi de 1800 e alguma coisa, por Ellen White. Ela disse, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado da depressão mental. Não é que a pessoa está inventando. Vejam bem, a doença é somática, ela está ali. Às vezes a causa é mental, é psicológica, é um estresse, é uma ansiedade. Mas ela está com sobrepeso, ela está com uma úlcera, ela está com dor no estômago, ela está com uma dor muscular terrível. É somática. A doença está ali, é somática, está no corpo, não subestimem. É psicológico, não vou dar bola. Não, tem que tratar, tem que tratar. Tem que tratar a doença, tem que tratar a causa da doença, que a causa, muitas vezes, é mental. Então, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo isso tende a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. A Organização Mundial da Saúde, que só tem bambambam lá, né? Chegou a essa conclusão em 1948. Esse texto já dizia em 1800 e alguma coisa. Não sei a data exata. Pode passar. Mais 2 textos aqui, por favor. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor. Sempre digo, o profissional da saúde ele tem que ser alegre. Ele tem que chegar com um sorriso já curar o paciente, que todas as doenças, as desordens mentais se vão. Com a simpatia, com a alegria, com o tato. Às vezes a pessoa só quer falar, só quer chorar, só quer ser escutada, né? Então, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia, o amor, eles promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. Já dizia a Bíblia, agora muito mais antigo, mais ou menos uns 1400 anos antes de Cristo, Salomão já dizia, o coração alegre serve de bom remédio, mas a tristeza vem a secar os ossos. Está lá, dizia muito antes. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a doença. Então, veja, irmãos, a nossa doença, e nós vamos tratar essa semana disso, não é só a doença física, e não é só a cura física. Nós vamos procurar a cura mental, emocional, quais são os nossos problemas. Essa é a tônica da semana. Pode passar, por favor? Então, aqui uma questão, né? Pena que... Vamos lá. Nós estamos chegando no final do ano. Estamos ou não estamos? Chega no final do ano, o que é que a gente faz? Votos, propósitos, uma listinha de tudo que a gente vai fazer aquele ano. É ou não é? A maioria não faz? A maioria faz. Todo mundo quer saúde e felicidade. Todo mundo quer prometer e mudar. Tá, agora, na segunda-feira, sem falta, eu começo a dieta. Segunda-feira, sem falta, eu vou para a academia. É o que a gente diz. Agora, na virada do ano, então, é todo mundo. Não é na segunda-feira. Todas não, mas uma boa parte. Começa as promessas. Fazer atividade física. Esse ano eu vou fazer atividade física. Esse ano eu vou me matricular na academia. E a gente se matricula e deixa o dono rico. É ou não é? Vocês também são desse grupo? Eu já deixei muito dono de academia rico. Muitos. A gente se matricula, faz fidelidade, porque é mais barato. Paga um ano e não vai. Né? Economizar dinheiro, ficar menos estressado, controlar o estresse, cuidar mais da sua saúde. Esse ano eu vou cuidar mais. Esse ano eu vou me alimentar melhor. Esse ano eu vou comer bem. Vou parar de comer tanta porcaria. Vou parar de comer cheeseburger. Vou parar de tomar Coca-Cola. Vou cuidar mais da minha saúde. Vou me alimentar. Vou dormir melhor. Vou dormir mais cedo. Vamos lá. Vou viajar mais. E a promessa campeã da virada de ano, qual que é? Esse ano eu vou emagrecer. Eu também preciso. Todos nós não, eu preciso. Preciso muitos desses. Não olhem para mim. Olhem para a mensagem. Por favor, para a mensagem, muito eu resisti a estar aqui hoje. Muito. Eu estou aqui. Porque eu acho que eu não sou exemplo para ninguém, a gente não pode falar, porque não é. A gente faz tudo errado. E essas são as promessas. Muito bem. Pode passar? Alexandre, o salário é bom. Final do ano. O que acontece depois que vira o ano? Alguém tem a folhinha da virada do ano passado? Porque quando a gente escreve é mais fácil, né? Que a gente vai fazendo um checklist, depois conseguir, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui, mas não consegui.
Por que raramente dá certo? Vou perguntar aqui para os irmãos. Tem uma grande novidade aqui no nosso meio, esclarecido que somos, de que a gente precisa se alimentar melhor? Alguém aqui não sabia, escutou pela primeira vez hoje? Não. Alguém aqui não sabia que a gente tem que ter mais atividade física? Alguém não sabia que a gente tem que diminuir o sal, a gordura, o açúcar? Alguém aqui não sabia que a gente não deve fumar? Que a gente deve evitar o etilismo, o álcool? Quem diz a Organização Mundial da Saúde, não é a Igreja Adventista não, pessoal. Organização Mundial da Saúde, etilismo. Uma das 4 principais causas das DCNTs. Então, vejam, alguém não sabia disso? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não tem quem não sabe. Por que dá errado, irmãos? Por que a gente faz voto, faz promessa e dá errado? Por que a gente não cumpre? Hã? Como? Não coloco em prática. Mas por que não coloco em prática? Essa é a pergunta que não quer calar. Pode passar. Pode passar. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua saúde? Será que Deus se preocupa com a saúde da gente? Será que Deus está interessado na nossa saúde? Será que a gente vem na igreja ouvir, receber o alimento espiritual, que é fundamental? Mas será que Deus está preocupado com a saúde? Olha o que ele diz. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma. Não temos tempo de discutir, mas alma na Bíblia é corpo e espírito, é corpo e fôlego de vida. Então, 1500 anos antes de Jesus, eles já sabiam que a Organização Mundial da Saúde descobriu agora. De que nossa mente e nosso corpo estão intimamente ligados. De que se o nosso corpo não está bem, a mente também não fica bem. Se a mente não está bem, o corpo também não fica. Às vezes a pessoa tem saúde, mas não tem paz, perde a saúde. Eu até costumo brincar, todo mundo diz assim, o que importa é a saúde. Eu confesso que eu sempre digo assim, não, o que importa é ter paz. Paz com Deus e paz com os homens. Quando a gente tem paz com Deus e paz com os homens, até a dor diminui. É ou não é? E quem não tem paz com Deus e não tem paz com os homens, tem dívida. Dívida física, dívida mental. Que tem que perdoar, que tem que se aproximar, que tem rancor, que tem raiva, que tem uma tristeza. Essas pessoas adoecem mais. Não temos tempo de discutir, mas existem estudos mostrando isso. Por exemplo, tem o estudo mais longo da face da Terra, que se tem notícia, é um estudo que ainda está acontecendo em Harvard. Harvard é uma escolinha de 2º grau, aqui, 1º grau do Brasil, né? Uma das melhores universidades do mundo, se não a melhor. E ela estuda a vida das pessoas, de um grupo de pessoas, há 75 anos, o mesmo grupo. 75 anos, o mesmo grupo. Dos 700 e poucos candidatos, hoje, até a última vez que eu li, 90 estavam vivos, o resto morreu. Já está estudando os filhos. Márcia, me corrige, doutora Márcia. Hã? Pois é, eu li 700 e pouco, eu sabia esse número maior. A Márcia está me corrigindo, obrigada, doutora Márcia. Fala, Márcia. Que começou. Ah, então já mais tempo. Ah, isso que a Márcia está me colocando. Mais tempo, então. Estou desatualizada, viu? Nada como falar. Aqui está cheio de profissional, irmãos. Vocês veem a responsa, né? Muito profissional aqui, médico para tudo que é lado aqui. Muita gente boa aqui. Então, gente, esse estudo é o mais longo da face da Terra. E tem várias conclusões que eles chegaram, várias. Eles consideram a principal é que a nossa saúde depende mais do que de alimentos, de atividade física, é de relacionamentos, é de viver bem, é de perdoar, é de amar, é de fazer o bem ao próximo. Então, vocês veem que isso tudo está interligado, pode passar. Será que Deus se preocupa com a gente? Será que Deus quer? Deus sempre quis que a gente tenha saúde. Por que está essa figura de lavando a mão? Alguém tem uma ideia? Por que eu coloquei essa figura de alguém lavando a mão? O que isso tem a ver com Deus querer a nossa saúde? Deus sempre quis a nossa saúde. 1500 anos antes de Jesus nascer, ele já dizia, antes de comer, lavem as mãos. Quando tocarem numa pessoa morta, não toquem numa parturiente. Uma pessoa que morreu com uma doença infecciosa, isola tudo e queima. Não toca. Havia isolamento já naquela época em Israel. Vejam, irmãos, como Deus é sábio. Um dia desses eu estava na universidade, um dia desses não, faz algum tempinho, estava escutando uma palestra, mas não cabia falar. Não era assim, que nem sermão, tem que ficar quieto.
E a pessoa foi mostrando a importância da ciência, hoje o que a gente sabe, e voltando. Mas isso foi graças ao fulano que descobriu isso. E graças ao ciclano. Isso é uma história linda. A ciclano. Até que finalmente para numa enfermeira, que via que os médicos tocavam nos cadáveres, que via que tinha muita morte de parturiente. E ela disse, mas eles tocam nos cadáveres, eles fazem autópsias e depois tocam nas parturientes e a gente tem uma morte alta. A Bíblia diz que tem que lavar a mão. Ela vai para o médico, tem que lavar a mão, doutor. E ele riu. Lavar a mão. Lá em alguma coisinha, se é a data exata, agora esqueci. Lavar a mão. Mas está na Bíblia, era para lavar a mão quando toca numa pessoa morta. E eles passaram a lavar as mãos. E hoje a gente sabe da presença dos germes, das bactérias, a gente sabe dos micro-organismos nocivos. Está lá na Bíblia. As leis que Deus deu, que está recheada no Velho Testamento, as leis de saúde, são leis eternas. São leis eternas. Deus falou isso lá 1.500 anos antes de Cristo. Deus deu ideia até para o povo que estava no deserto, onde ele devia fazer as suas necessidades e enterrar. Eles já sabiam. Eles aceitavam aquilo como parte da religião. Eles entendiam que aquilo era um cerimonial religioso. Não, era um cerimonial de saúde. Eram leis de saúde. Comer a mão, lavar a mão antes de comer, tomar banho, lavar suas roupas, se afastar de pessoa que está doente, queimar a roupa de uma pessoa que doeu de doença infecciosa, e muitas outras, irmão, não dá tempo de a gente falar, o tempo já esgotou. A gente poderia citar, e é isso que eu fico maravilhado com a Bíblia. Às vezes as pessoas dizem que a Bíblia é uma lenda. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é o livro de história mais antigo da face da terra. Quando você compara as histórias com a história atual, você vê que está tudo lá. O pessoal diz que é fábulas, não sabe, nunca leu para dizer isso. A Bíblia é um livro até científico. Ele já dizia lá que o porco fazia mal, quantas pessoas tiveram problema porque comiam um porco que vivia, agora até se cuida da cultura do porco, como eles vivem. Mas matou muita gente por isso. Está tudo lá na Bíblia. Leis de saúde. Deus sempre se preocupou. Pode passar. Alexandre, teu salário é bom, vamos lá. Isso. E Jesus, quando esteve aqui na terra, Deus amou tanto a gente, Ele se preocupou tanto, que Ele, antes de vir, 1.500 anos antes de vir, 1.800 anos, Ele já deu as leis de saúde. E Jesus veio a essa terra. E Jesus percorria todo lugar ensinando. Vejam aqui a parte mental e física o tempo todo. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando parte espiritual, pregando, falando do Evangelho nas sinagogas, pregando as boas novas do reino espiritual, paz, tranquilidade, confiança, esperança, sentimento lindo que a gente precisa para ter saúde. A gente tem que ter certeza de um amanhã melhor. Se a gente não tiver certeza de um amanhã melhor, a gente não tem saúde. Se a gente tem medo, a gente não tem saúde. Curando também o quê? As doenças físicas, as enfermidades do corpo. Jesus fazia isso. Assim a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram os que padeciam, os acometidos de várias doenças, tormentos. Já tinha pessoas que tinham tormento, síndrome do pânico. Já tinham pessoas que tinham doenças mentais, naquela época de Jesus. E como tinham? Tem outros textos, a gente não pode ver, mas mostrando que essas doenças eram mais comuns do que a gente pensava. Demoniados, lunático, né? Que seria provavelmente um esquizofrênico. E os paralíticos. E o que Jesus fez? Os curou. Jesus curava. Não quer dizer que Deus vai curar hoje todas as doenças aqui presentes. Nós não vamos sair daqui imunes a problemas, nem vamos sair glorificados. Nós vamos ter problemas, mas Deus quer nos curar. Deus quer nos dar vida. Pode passar? Olha aqui. É Ele que perdoa. Olha aqui mais um verso onde Ele liga a questão espiritual, mental, emocional à saúde física. Jesus perdoa os pecados. Ele dá paz, Ele dá tranquilidade, Ele salva e dá saúde. Ele curava também. Sara, pode passar? Sara as enfermidades. Jesus, ele leu esse texto, ele estava lendo a respeito, na verdade, de Isaías 61, uma profecia. Ele disse assim, e Ele me enviou para anunciar as boas novas aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos, enviou-me para dar liberdade aos oprimidos. Vejam aqui quanta mensagem de salvação e livramento físico, mental, emocional e espiritual. Saúde completa. A Bíblia diz que Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, e vida meia boca. Vida mais ou menos. Vida em abundância. Claro que esse verso vai se concretizar totalmente só no céu. Onde não teremos morte, dor, sofrimento. Lá que vai se concretizar 100%. Mas aqui nós já podemos ter saúde. Aqui nós já podemos ter paz. Aqui nós temos que aprender a perdoar o nosso irmão. Aqui nós temos que aprender a nos perdoar. Aqui nós temos que ter relacionamentos saudáveis. Nós temos que ter paz, segurança, tranquilidade, fé em Deus.
Pode falar, além dos remédios físicos. E ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que o livro ali diz, João diz que se fossem escrever, não caberiam nos livros do mundo. Jesus fez tanta coisa que não cabia. Jesus curou, Jesus deu vista aos cegos, libertou coxos, Jesus ressuscitou mortos. Pode passar? Tá? E uma maior prova de que Deus se importa com a nossa saúde é que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam que verso lindo, esse é o verso mais importante da Bíblia. Deus nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho. Para quê? Para nos salvar. Claro que é uma salvação deste mundo de pecado. Óbvio, sabemos que é uma salvação, as boas novas para irmos para o céu, sairmos desse mundo, mas já para termos vida aqui, o mais saudável possível, o mais feliz possível, o relacionamento com os nossos irmãos, nossas famílias, mais saudável possível. Aprender a fazer os remédios de Deus, a usufruir, pode passar, porque foste compraste o bom preço, então vamos glorificar com o corpo, pode passar? Deus quer que tenhamos saúde. Se há alguém aqui com dor, se há alguém com remorso, quantas pessoas estão sendo consumidas pelo remorso? Fizeram uma coisa errada e não conseguem se perdoar. Fizeram uma coisa errada e têm dificuldade, têm remorso, têm orgulho de pedir perdão, ou não acha que Deus não vai perdoar. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos dar cura física, mental e espiritual, emocional. Ele quer vida plena. Pode passar, por favor? Tá? Então, atenção. Vire a página. É ruim fazer votos? Tomarmos decisões? Sim ou não? Mas dá errado. Por que dava errado? Porque sempre a gente tenta mudar com as nossas próprias forças. Porque sempre a gente quer melhorar com as nossas próprias forças. Porque a gente toma decisões e acha que vai conseguir vencer maus hábitos, vícios. Existem caminhos cerebrais que gravam as coisas que a gente faz. E isso a gente precisa de Jesus, entregue a Jesus, confia nele. Deus mandou o seu Filho aqui na terra morrer por nós, para que nos desse vida e vida em abundância. Vida de verdade. Não só no céu com certeza, irmãos, vejam, a gente sabe que temos a vida eterna, teremos, né? Mas só Ele é que tem o poder de reescrever a história. Que essa semana seja uma semana pode passar... Seja uma semana especial. Vai ser uma semana virando a página. Nós vamos tratar aqui dos remédios naturais de Deus, remédios físicos, coisas que parecem tolas, como beber água. Aprender a respirar, a doutora Aloy vai nos ensinar a respirar, porque a gente não sabe mais, né? A gente desaprende, a criança deita e respira com a barriguinha, para cima e para baixo. A gente fica em pé, estressado, já respira tudo errado. Então, nós vamos aprender a respirar, beber água, sol. Vamos ter os remédios naturais para ter saúde física, mas nós vamos ter também palestras com a doutora Márcia sobre a ansiedade, depressão, plenitude de vida agora. Não é para o ano novo, não é para amanhã, não é agora. Por que não agora? Vamos sair daqui decididos a ter uma vida melhor. A realmente a colocarmos essas metas e dizer assim, Senhor, eu coloquei essas metas toda a minha vida. Eu posso dizer isso, coloquei toda a minha vida. Não consigo vencer. Eu sempre caio, eu sempre erro, eu sempre faço errado. Eu sei o que tem que fazer, mas não faço. Deus, quero colocar tu na minha vida, vira a página. Eu quero ter saúde física, mental e espiritual, emocional. Convide seus amigos. Vai ser uma semana que nós vamos ter um crescente. Vamos começar mais com a saúde física, muito importante, fundamental. E vamos num crescente para a saúde mental e espiritual. Teremos uma psicóloga de Curitiba, sexta e sábado aqui, falando sobre perdão, a importância dos relacionamentos. A doutora Márcia sobre depressão, ansiedade, plenitude de vida hoje, não só na velhice, né, Márcia? A doutora Márcia é geriatra. Então, não é só lá quando está na velhice para a gente pensar em ter plenitude de vida. Hoje. Pode passar, por favor? Não, esse. E fica aqui o convite para essa semana. Que Deus nos abençoe, que Deus dirija a nossa vida, que possamos fazer os votos de melhorar. Não no ano novo, hoje, aqui, agora. Mas assim, Senhor, eu não consigo. Eu vou virar a página porque Tu vai reescrever minha história. Nada foi tão grave que Deus não possa perdoar. Nada está tão severo que Deus não pode mudar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus ilumine a nossa vida. Amém. Vamos nos colocar em pé, então, vamos cantar o hino nosso
bênção de despedida. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija, e guarde em paz. A partir de amanhã, então, 19h30, cada dia um profissional. Tá? Amanhã vocês vão me ouvir de novo, vão ter que me aguentar, espero. Todo dia um profissional de saúde, todo dia uma pessoa que às 19h30... Convidem amigos, convidem pessoas não adventistas. Obrigada, irmão. Não precisa. Tá bom. Obrigada, irmão, obrigada. Adeus, irmão, adeus. Deus amado que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, porque tu mandou o teu santo filho aqui nessa terra morrer por nós, porque tu te preocupa conosco. Tu quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Queremos mudar, Senhor, queremos virar a página da nossa história. Queremos perdoar, queremos amar, queremos conviver, queremos ter hábitos de saúde, queremos emagrecer, queremos fazer atividade física, tomar água, ir para o sol. Enfim, Senhor, queremos aceitar os teus remédios, queremos aceitar as tuas bênçãos, queremos aceitar o teu perdão. Cura-nos, Senhor, cura o nosso corpo, cura a nossa mente, cura a nossa emoção, cura o nosso espírito. Leva-nos agora para as nossas classes de escola sabatina, Senhor, que sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Você, então, é convidado para participar da escola sabatina. Nós temos uma classe aqui na igreja e as outras estão espalhadas no nosso prédio aqui da igreja e também no colégio aqui ao lado, tá bom? No 3º, 4º andar, 1º andar acho que também tem. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua visita e volte sempre amanhã à nossa semana especial.